Salve pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um regulador de tensão DC, tá pessoal? Aqui no canal eu costumo fazer regulador de tensão, mas é para alta tensão, né, 127 a 220 volts, né? E o pessoal pediu que eu fizesse um para corrente contínua, que é o DC. Então eu vou nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo como fazer esse regulador aqui, tá pessoal? Para usar, né, de 36 a 12 volts, né, e baixar até a quantidade que vocês quiserem. Então, o primeiro que nós vamos fazer, pessoal, é confeccionar a plaquinha de circuito para nós fazer o regulador, tá? Essa plaquinha aqui, eu mesmo faço manualmente, né? Eu corto qualquer essas plaquinhas de finolite que a gente compra pela internet, tá? Aqui tá a pedaceira porque eu cortei, né? Eu corto vários pedaços, que eu faço muito. Então, eu cortei um pedacinho aqui, pessoal, tá? No tamanho de 4 centímetros por 2,5, tá pessoal? Tá? Um pedacinho desse tamanho aqui é o suficiente. O que nós vamos começar fazendo aqui, pessoal, nós vamos pegar o próprio potenciômetro, tá? O próprio potenciômetro, e vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer o de vocês pelo meu aqui. Depois eu vou deixar a imagem aqui na tela, vocês dão uma pausa e vocês vão fazendo da forma que eu estou mostrando aqui. Vocês vão pegar o próprio potenciômetro e vão fazer isso aqui, ó, para marcar a distância dos furinhos, tá? Ó, vocês observam pela plaquinha aí, pega uma canetinha dessa e vão medir a distância dos furinhos. Vou desenhar. Eu pego o potenciômetro aqui, ó. E eu vou ponteando, pessoal, as perninhas, ó. Eu coloco a perninha e pontio, para depois, quando eu for furar a plaquinha, eu saber exatamente a distância das perninhas. Então eu coloco aqui, ó, boto a perninha no próximo, tá? Pulo a do meio, que é para separar, aí outro pingo aqui, ó. Tá vendo aí? Pronto. Aqui são 13, vai ser do potenciômetro. Agora vamos fazer mais 13, que vai ser do transistor. Agora eu coloco a última perna do potenciômetro em cima desse último pontinho que eu fiz e ponteio novamente, tá? Pronto. Tem os 3 furinhos do potenciômetro e os 3 furinhos do nosso transistor aqui que nós vamos colocar, tá? Agora, segundo lá, nós vamos colocar aqui, ó. Vou colocar a perninha novamente em cima para marcar a distância que eu fiz. Opa! Isso aqui sem querer, mas dá para ter mais ou menos noção. Tá, pessoal? Aqui vão ser 4 furos, então vocês colocam em cima de outro pontinho e fura mais um furinho lá. E marca mais um furinho. Pronto. Estão vendo aí? São 6 nesse sentido e 4 nesse aqui, tá? Do lado daqui, ó, nós vamos furar. Tem um aqui e fura mais um aqui no cantinho, tá? Vocês vão observar da forma que tá aqui na plaquinha minha que tá feita já. Aqui do lado direito, né, ó, tem no do meio aqui, desses 3 aqui, nós vamos colocar, ó, 3 furinhos também. Ok, observar como tá aqui, ó, tá? Tem o primeiro, que é da beirada aqui, ó. Aí o do meio aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Aqui do lado esquerdo tem 1, 2, 3. No terceiro vocês vão furar 2, né, que é 1, aí mais um aqui, ó. Tá, pessoal? Demarcou dessa forma aí. Nesse aqui, ó, você vê que eu botei 3, aí dei uma separada de um pininho, botei mais 3, né? No meio dele aqui, ó, mais ou menos nessa posição aqui, né, paralelo a esse aqui, nós marcamos mais um. Se quiser pode até botar o potenciômetro para medir a perninha, para medir a distância.
Beleza, pessoal? Mais ou menos a distância do meio aqui, ó. Tá, fazendo isso aí, pessoal, nós vamos furar, primeiramente, vamos furar a plaquinha. Vocês podem usar a micro retífica, né, com uma broquinha bem fininha para furar. Eu, como tenho o perfurador de fenolite, né, eu vou usar o perfurador de fenolite, que é esse objetinho aqui, ó, de perfurar a plaquinha de fenolite, tá? Esse objeto aqui, bota a placa aqui, vai apertando e ele vai furando. Aqui vocês verificam, pessoal, se os furinhos estão exatamente como mostrado aqui na minha placa, que já está pronto, ó, tá? Vocês veem que do lado direito lá tem 4 pinos, ó, 4 furinhos, 1, 2, 3, 4, tá? Contando do lado de baixo, né? Pode contar do primeiro. Tem 1, 2, 3, deu uma separadazinha, é mais 1, 2, 3, que dá na quantidade de 6 furos, tá? Do lado daqui, do lado esquerdo, ou do lado direito, aliás, né? Temos apenas 2, um no canto e outro no outro, como vocês observaram aqui, ó. Tá da mesma forma aqui. Aqui também, ó. Aqui tem 3, ó. Tá? Não observa ainda na parte que está separado do cobre. Você observa nesse momento só nos pontinhos onde vai ser perfurada a plaquinha, tá? E aí da mesma forma tá aqui, ó. Vocês mediram essa quantidade de buraquinho da forma que tá aqui, né? Medindo com o próprio potenciômetro, que é para furar exatamente na mesma distância dos pinozinhos, para que possa encaixar depois. Você viu que tá da mesma forma que tá aqui na plaquinha, é só perfurar agora. Então, vou mostrar aqui. Prontinho, pessoal, terminei de furar, ó. Tá? Terminou de furar aqui, você já pode limpar, né, o restinho de tinta que ficou da canetinha, para nós começar a fazer as trilhas, tá, pessoal? Pessoal, agora para fazer as trilhas aqui, tá, da forma que tá essa aqui, ó, a remoção do cobre, para separar o cobre para fazer as trilhazinhas, eu vou usar uma micro retífica, né, como essa aqui, com a fresazinha, ó, próprio para, né, uma fresa diamantada, né, uma broquinha com a esferazinha na ponta, diamantada própria para fazer esse tipo de gravação, ó. Se eu fazer a remoção do cobre, vai relando, ele vai removendo o cobre assim e fazendo a tinta, ó. Eu vou usar ela para fazer essa remoção. Caso você não tenha a micro retífica ou que tenha a micro retífica e não tem essa fresazinha, você pode fazer também com um material pontiagudo, tá? Você pode usar, por exemplo, um estilete, né? E você pode relar dessa forma aqui, ó, vai relando até separar o cobre, ficar na plaquinha de fenolite, só na placa de fenolite. Aí você vai conseguir fazer também, caso você queira, tá? Você vai relando ele até sair o cobre, fazendo a trilhazinha caso você não tenha a micro retífica. Ou também você pode, no final desse vídeo aqui, eu vou fazer a forma dele também no estilo aranha também, né? Caso você não tenha a plaquinha de fenolite, você possa fazer interligando somente as peças uma na outra, tá? Depois de eu fazer essa montagem aqui, eu vou fazer, né, ele também no formato aranha, que é para interligar as próprias peças. Então, caso você for fazer a plaquinha aqui, pessoal, eu recomendo, né, vocês antes de fazer com a própria micro retífica as trilhas aqui, né, eu aconselho vocês primeiro desenhar, né, com a canetinha aqui, né, desenhar essa trilha aqui, para depois vocês sair removendo o cobre, porque fica melhor de caso você se perda depois. Se você for remover aqui sem desenhar, às vezes você passa de um lugar que é para fazer a trilha aqui e aí depois não tem mais conserto, né? Então se você primeiro desenhar para depois você gravar por cima, aí é muito melhor, porque aí com a canetinha, caso você erre, você pode apagar e redesenhar novamente, né?
Então eu vou usar aqui tipo uma caneta, deixa eu puxar aqui o... Fazendo os furinhos conforme tá aqui, pessoal, aí vocês é só colocar a plaquinha de vocês na mesma posição que eu tô mostrando no vídeo, tá? Coloca a maioria dos furinhos, que é os 6 para baixo, né? Então vocês colocou na mesma posição que vocês estão vendo na tela do vídeo. E vocês vão riscar, né? Antes de remover o cobre, para melhor identificar. Então vamos fazer dessa forma. Vocês, caso queira, pode fazer primeiro por essa lista grande aqui, ó. Para interligar os 3 buraquinhos daqui, aqui e aqui, ó. Vamos fazer aqui. Pode ser com a caneta ou com o lápis, tá, pessoal? Você desenha dessa forma aqui, com a caneta. Isso aqui vai ser a parte onde você vai remover o cobre depois, né? Com a micro retífica. Agora você vira nessa posição aqui. Ó, no meio desse, deixando um buraquinho para fora só. Vendo aí, pessoal, fiz a parte maior, que é essa aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, do lado esquerdo, vai ficar 3 buraquinhos interligados. Então vocês fazem com ele da mesma forma. Tenta deixar o mais reto possível, tá, pessoal? Não precisa ficar tão perfeito, o que importa é que fique as trilhazinhas para pegar o cobre depois. Ó, como vocês puderem ver, ó, ficou 3 buraquinhos interligados. Ficou aqui da mesma forma. Aqui, do lado direito, ó, vocês veem que na placa original só tem 2 buraquinhos interligados. Então vocês vão fazer isso aqui, ó. Sempre risca bem, divide o meio entre 2 buraquinhos, tá, pessoal? Entre 2 furinhos. Ó, como é 2, 1, 2, aí eu interligo aqui, ó. Vendo aí, pessoal, a semelhança lá, ó. Aqui eu faço só, ó, conforme tá lá, o primeiro furinho, o segundo, né? Depois do segundo fazer aqui, ó, como tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui em cima aqui, pessoal. Eu deixo mais ou menos aqui a espessura que tá aqui, ó. E aqui eu deixo pra cá também, ó. Então eu puxo pra cá, ó. Tá? Fazendo de pedacinho em pedacinho, né, pessoal? Sem se perder. Como vocês viram aqui, ó. Ele vem aqui, aí ele arrudeia esse buraquinho aqui, ó. Então desce pra baixo agora, ó. Entre esse outro buraquinho aqui. Ok? Como vocês podem ver, ele desce. Agora vem pra cá, ó. E interliga aqui, ó. Então eu só faço isso aqui, ó. Belezinha, pessoal? Então, como vocês puderam ver, ó, eu fazendo dessa forma aqui, depois eu não me perco, pessoal, na hora de remover o cobrezinho aqui, ó, na hora de fazer as trilhas, aí eu não vou me perder. Então, conforme desenhado aqui, pessoal, eu vou remover o cobre agora. Antes de vocês fazerem de vocês, pessoal, quando vocês desenhar, vocês dêem um pause no vídeo e observe bem se o de vocês está desenhado exatamente como o meu aqui, pessoal. Da mesma forma, para depois não se perder na trilha e vocês ligar componente errado um no outro, né? Então, se vocês fizerem da mesma forma que tá aqui, ó, vai dar certinho, beleza? Ó, vocês verificam no vídeo se o de vocês está o mesmo desenho, está interligado a mesma quantidade de furinho um no outro, ó, se o mesmo formato tá desenhado. Se tá tudo certo, vou partir para a remoção agora do cobre.
Prontinho, pessoal. Tá da mesma maneira que o outro. Aqui vocês pegam um pedacinho de esponja de aço, tá? Pra dar uma limpezazinha na plaquinha. Prontinho, pessoal, tá aí, ó. Dessa forma, agora nós vamos fazer a montagem dele, tá, pessoal? Pessoal, atenção para a montagem. A montagem aqui dos componentes na plaquinha, eu vou iniciar pelo potenciômetro, tá, pessoal? Nós vamos usar para esse projetinho aqui o potenciômetro B50K, beleza, pessoal? Dessa forma. Então, o que nós vamos fazer, pessoal, para começar a montar aqui não tem segredo, né? Você vai virando a plaquinha, né, com o cobre para baixo, né? Então você vê, continua deixando os 6 furinhos para o seu lado, para baixo, né? Então vocês vão colocar o potenciômetro, né, de frente para você, ó, nesses 3 primeiros furinhos. Vira na plaquinha, né, com o cobre para baixo, vocês vão colocar o potenciômetro no lado esquerdo, né? Nesses 3 furinhos que tem ao lado esquerdo do vídeo, a plaquinha estando dessa forma, dessa posição aí. Então vocês vão pegar o potenciômetro aqui, ó, e colocar dessa forma aqui, ó, introduzir os 3 primeiros pinozinhos aqui, ó. A plaquinha está dessa forma com o cobre para baixo, o potenciômetro vai ficar do lado esquerdo, tá? Para esse projetinho aqui, pessoal, para esse regulador de tensão DC, né, eu recomendo usar o transistor IRFP 260N, tá, pessoal? Mas como eu não encontrei aqui para comprar, né, você vai encontrar mais pela internet, então eu vou usar aqui, né, esse MOSFET aqui, ó, o MOSFET IRF-Z44N, tá? Esse MOSFET aqui que eu vou usar, tá, pessoal? Então vocês vão colocar ele aqui, ó, do lado do potenciômetro nos outros 3 pinos, tá? Que sobrou do lado direito aqui, ó. Então eu vou introduzir ele dessa forma aqui, ó. Ele vem com as perninhas mais juntas, tá, pessoal? Vocês dão uma aberturazinha nas pernas dele, abrindo por lá para poder encaixar aqui nos pininhos, ó. Tá? Então eu vou colocar dessa forma aqui, ó. Você vê que embaixo são 6 furinhos. Então do lado esquerdo eu coloquei o potenciômetro, do lado direito eu coloquei, né, o nosso MOSFET aqui. Então antes de colocar o outro lá, eu vou soldar logo essas partes aqui, essa parte aqui. Belezinha, pessoal. Soldei aí o MOSFET e o potenciômetro nos 3 de baixo. Vou parar aqui esse. Agora, pessoal, ó, vamos só usar mais 2 componentes aqui, ó. Vou usar um resistor 47K, tá? Vamos colocar esse resistor 47K aqui, pessoal. Esses 2 buraquinhos paralelo às 2 pernas do nosso MOSFET aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nesse buraquinho aqui, ó, nesse furinho e nesse furinho aqui, ó. Tá? Ele vai ficar paralelo a primeira e a última perninha do MOSFET aqui, ó. Então, ó, virando dessa forma aqui, eu vou colocar ele aqui nas costas do MOSFET aqui, ó.
Então eu vou soldar ele aqui. Belezinha, soldei, ó. Por último eu vou usar, pessoal, o resistor 200 ohms, tá? Vou usar o resistor 200 ohms aqui, ó. Esse buraquinho aqui perto do meio do pino do potenciômetro e esse outro aqui, ó. É só vocês seguir o passo a passo do vídeo aí que não tem erro. Vou colocar aqui, beleza. Eu vou soldar eles aqui. Belezinha, pessoal. Soldei todos os componentes. E ficou dessa forma aí, ó. Aqui eu vou colocar, né, os conectores de entrada e de saída, tá, pessoal, do nosso projetinho aqui, ó. Eu vou colocar essas garrinhas jacaré para facilitar, né, as conexões caso a gente queira mudar de algum objeto que for testar, tá? Então nós vamos colocar da seguinte forma, pessoal. Esses dois buraquinhos do lado do potenciômetro é os fios de entrada, tá? Os dois buraquinhos do lado do nosso MOSFET aqui, né, é os dois de saída. Observando que, vou pegar aqui, tem uma garrinha aqui, ó, esse fio aqui, ó, que interliga aqui do potenciômetro no canto e ao outro canto é o negativo do nosso projeto, tá? Ó, vou colocar logo o fio aqui dentro, poder interligar ele aqui. Beleza. Para facilitar mais, né, a identificação, vou colocar logo o outro negativo aqui, ó, no outro canto. Do lado do potenciômetro positivo, ó, esse buraquinho que sobrou. E no outro lado aqui, né, do lado do MOSFET, o outro o positivo de saída, ó, nesse buraquinho aqui. Aí está a ligação, tudo feito, soldadinho, tudo organizadinho, tá? E aqui dessa forma, ó, tá identificado negativo e positivo com vermelho e preto, que esse é um projetinho para DC, né, corrente contínua. Então tá aqui a entrada do lado esquerdo e saída do lado direito, tá? Agora vamos fazer um teste dele aqui, pessoal, para ajudar, né, bastante também nosso projetinho, para não ter problema. Vou colocar um dissipadorzinho de calor, só colocar aqui o dissipador nas costinhas dele aqui. Vamos parafusar. Vou colocar também um
botão aqui. Pessoal, para simular esse projetinho no modo aranha, né, eu vou fazer da seguinte forma, tá? Vocês vão pegar o transistor IRFP 260N, né? Vai pegar o resistor 47K e vai soldar dessa forma aqui, ó, no primeiro e no último pino do nosso transistor. Aqui no meio do transistor vocês vão usar o resistor 200 ohms. Aqui do lado esquerdo do projetinho você vai colocar o potenciômetro 50K. Esse aqui é 10K, mas porque eu tô só simulando, tá, pessoal? Mas vocês vão fazer com as peças original. Vocês vão seguir só o passo a passo do projeto, a forma de montar ele, e vocês vão interligar um no outro, sim, as últimas pernas. Aí vocês vão interligar o pino do meio do potenciômetro com o pino do meio, depois o resistor aqui do transistor, dessa forma aí, ó. Agora nós vamos colocar, pessoal, o fio dessa forma aqui, ó. Esse fio veio aqui nesse primeiro pino do potenciômetro, aonde vai ser entrada e saída do negativo, tá? Vou colocar dessa forma aqui, ó. Agora, pessoal, vamos colocar o fio de entrada do positivo aqui, ó. Tá? Nós vamos interligar aqui, ó, tá? No meio no pino do meio do transistor, aqui entre o transistor e o resistor, tá? Dessa forma aí. E aqui eu coloco o positivo de saída, pessoal, nesse último pino do transistor aqui, ó, junto com o resistor, dessa forma aí. Pronto, pessoal, ficou dessa forma o nosso projetinho, tá? Tá aí no esquema aranha. Aqui é os dois fios de entrada, negativo e positivo, e aqui é os dois de saída, negativo e positivo. É só vocês fazerem dessa forma aí que vai dar certo também, tá, pessoal? Aqui, como eu não usei os mesmos componentes, foi só para simulação, mas vocês fazem nos componentes recomendados, que também vai estar na descrição do vídeo, que vai funcionar direitinho, tá, pessoal? Só vocês dar um pausa no vídeo aí, ver exatamente como tá aqui o esquema, tá? E montar o de vocês, tá? Pessoal, para testar esse projetinho aqui, eu só vou ter no momento essa fonte aqui, ó, de 12 volts, tá? De 12 volts para eu poder testar esse projetinho, porque eu não tenho outra fonte. Mas fazendo esse projetinho com o transistor recomendado para esse projeto, que é o IRFP 260N, você pode usar numa fonte de até 36 volts, tá, pessoal? Para vocês poderem estar baixando aí até quando você quiser, tá? 12 volts, 7 volts, 5 volts, 3 volts, 1 volt, tá? Você consegue baixar com esse reguladorzinho aqui. Como eu não tenho, eu vou fazer o teste, fazer uma demonstração só com essa fonte aqui, mesmo de 12 volts, tá, pessoal? Para testar ele funcionando, baixando a velocidade, eu vou usar um motorzinho DC, ó, um motorzinho como esse aqui. Vou colocar aqui, ó. Conectar ele aqui. E vou conectar aqui coloquei um fiozinho na saída da fonte, né, para eu poder conectar os cabos, garrinho jacaré lá no negativo e no positivo, que é esse aqui do meio aqui, ó. Então eu conecto aqui garra negativa da entrada, né? Eu falei para vocês, a entrada é do lado do potenciômetro aqui, e conecto o outro aqui, ó. Tá? Vamos ligar aqui. Olha aí, pessoal.
pessoal, consigo, ó. Então, fazendo assim eu consigo controlar, né, a, a, a velocidade do motorzinho DC, ou lâmpada de 12 volts. Consigo controlar para vários projetinhos que o pessoal queira, né. Testa esse outro aqui, ó. Aí, pessoal. Beleza, pessoal? Por enquanto é só o que eu tenho para testar para vocês aí, tá, pessoal? E aí o pessoal tinha pedido muito para eu fazer esse projetinho aqui para tensão contínua, né, para corrente contínua. E eu fiz esse aqui, né, simplesinho, mas vai ajudar bastante vocês aí, tá? Principalmente se vocês fizerem com o transistor que eu recomendei, né? E vocês verem que funciona, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo. Fui.